Olá, estou iniciando mais um vídeo da série Estar Junto Virtual. E nesse vídeo eu vou discutir, analisar, refletir alguns aspectos gerais de que estão por trás do desenvolvimento de uma proposta, de um projeto que eu venho trabalhando nele recentemente. E ele tem como ponto de partida os desafios que vêm sendo enfrentados pelas instituições federais de ensino superior com relação à necessidade de transitar, de transformar as práticas, os modelos, as metodologias dos processos de ensino e aprendizagem de uma concepção pré-digital para uma concepção do que a gente pode dizer, chamar de um novo paradigma emergente, que seria da educação digital. E a proposta inicial é oferecer alguns elementos para a construção de um framework para ações emergenciais que, a minha ideia é que, com o tempo, evolua para um framework, uma proposta, uma estrutura de trabalho para o desenvolvimento de ações que possam ser não somente emergenciais, mas que possam ser também para serem desenvolvidas a médio e longo prazo, em função do que nós vamos vivenciar quando essa crise do coronavírus, principalmente quando a gente encerrar esse processo de isolamento social e precisarmos repensar uma série de questões que vão, com certeza, se desdobrar, vão surgir de todo esse processo que nós estamos vivenciando. Principalmente em função do desafio que nós tivemos que enfrentar já recentemente com a necessidade de oferta, por exemplo, de atividades e disciplinas não presenciais, onde muitas instituições, inclusive aqui eu trabalho, tomou como primeira iniciativa a tentativa de fazer uma oferta de disciplinas não presenciais usando recursos, tecnologias digitais de informação e comunicação. E isso vem sendo problemático para várias instituições. A pergunta é, por que vem sendo problemático? Qual que é o princípio, né? Por que isso se apresenta como um grande desafio, essa incorporação dessas tecnologias e desses recursos para a oferta de disciplinas não presenciais? E aí, uma primeira reflexão que eu acho importante colocar é que, de fato, quando a gente se propõe a oferecer disciplinas, desenvolver atividades acadêmicas não presenciais, é importante entender que fazer isso não é simplesmente apropriar, incorporar, fazer um uso da tecnologia por si só, o uso de uma tecnologia. O processo não pode estar focado na tecnologia. É importante fazer uma reflexão sobre o que significa fazer uso dessas tecnologias. E, no meu entendimento, fazer uso dessas tecnologias no contexto que nós estamos colocando é necessariamente promover um processo de transformação, de rupturas, de mudanças da concepção do que é o processo de ensino-aprendizagem, do que são os espaços e tempos de aprendizagem, que vem de uma tradição, de uma era que é pré-digital para uma era que passa a ser desenvolvida por uma perspectiva, por um paradigma digital. E aí, nesse sentido, existem algumas ideias fundamentais que são importantes ser refletidas. Eu apenas vou expor elas aqui para entender que existem diferenças que são significativas entre essas duas concepções, entre esses dois modelos, entre o que passa a se estabelecer como uma educação digital e o que vinha já consolidado, cristalizado como uma educação que eu estou identificando como pré-digital. Aí eu coloco alguns elementos aí que eu não vou explorar aqui, mas apenas para exemplificar como promover o uso de recursos, tecnologias digitais de informação e comunicação para a oferta de um modelo, de um formato de disciplinas não presencial usando essas tecnologias, né, não significa simplesmente transpor para o digital o que já vem sendo feito no pré-digital. Significa realmente repensar o que é trabalhar dentro dessa perspectiva, desse paradigma de educação digital. Então, retomando a preocupação, o grande problema que eu coloquei inicialmente é que não dá para pensar esse processo simplesmente pensando a tecnologia por si só. É importante reconhecer a necessidade de se pensar um processo de gestão educacional digital. Como fazer a gestão do processo de ensino-aprendizagem numa perspectiva digital? Como pensar os espaços e os tempos de formação, de aprendizagem, de ensino? Como pensar a estrutura curricular, a gestão acadêmica? Uma série de aspectos são fundamentais para que se consiga compreender o que significa fazer essa transição e o que significa fazer a gestão educacional digital
dos processos de ensino-aprendizagem nessa perspectiva nova, emergente. E aí, é claro que na medida que se foca na tecnologia e não se pensa na gestão educacional digital desse processo, vários formatos, modelos, possibilidades de incorporação das tecnologias acabam surgindo. A pergunta é, qual de fato é o modelo, qual que é a forma de compreender a incorporação, a apropriação das tecnologias que atende de fato às demandas que nós estamos vivendo na contemporaneidade. E no meu entendimento, um ponto de partida não é refletir, pensar sobre qual tecnologia eu vou usar. Se eu vou usar uma plataforma Moodle, se eu vou usar Google Class, se eu vou usar webconferência, se eu vou usar Facebook. A discussão não é a tecnologia em si a ser usada, mas entender o que está por trás da apropriação dessa tecnologia que seja necessário ser transformado para que isso aconteça do ponto de vista educacional, nessa transição. E aí, o que eu coloco aqui, eu poderia explorar uma série de dimensões, de aspectos, eu queria trabalhar basicamente em três níveis, vamos dizer assim. O da gestão acadêmica, o da gestão curricular e o da gestão do espaço e do tempo educacional, dentro de um contexto que antecede, dentro de um plano que antecede o uso da tecnologia, que é o plano, o contexto do desenvolvimento de políticas institucionais que pensem, que reflitam sobre o que significa esse processo de transição de uma educação pré-digital para uma educação digital. Aí eu elenco alguns temas que é necessário ser discutido para se pensar as políticas institucionais dentro desse processo todo que eu estou colocando aqui, que seriam então as arquiteturas de dinâmicas curriculares, as metodologias de ensino-aprendizagem, a arquitetura dos espaços educacionais, o dimensionamento e a concepção do que é um tempo de aprendizagem, a forma de regulamentação acadêmica dos cursos e da vida dos alunos, acadêmica dos alunos, a forma de registro e certificação acadêmica, o calendário acadêmico, como que se concebe então a organização do calendário acadêmico, como calendário fechado, aberto, flexível, o que significa isso, como que se pensa então os projetos político-pedagógicos dos cursos, o que é necessário ser transformado neles, reestruturados, para que possa garantir realmente um processo de transição da educação pré-digital para a educação digital, que seja de fato, que atenda de fato as demandas que nós estamos colocando como emergentes. Aí eu elenco como consequência uma série uma série de inovações, de concepções que devem ser discutidas necessariamente para entender o que significa fazer esse processo de transição entre esses dois modelos. Tradicionalmente, por exemplo, quando se pensa em modalidade de formato de oferta de curso, existe assim uma visão, né, geralmente o primeiro momento, as primeiras concepções que se tem, né, de uma educação digital hoje em dia, fica muito centrada na ideia da educação à distância. Né? A educação à distância se faz com tecnologias, né? E sendo que a educação à distância é uma modalidade que é muito anterior ao desenvolvimento de tecnologias digitais de informação e comunicação, é muito anterior do que qualquer possibilidade ou qualquer projeção que se fez, especulação que já se fez sobre educação digital. Já existia educação à distância muito antes, né, por correspondência, por rádio e por várias outras formas de incorporação de tecnologias. Mas o fato é que com o surgimento da educação digital, uma série de outras modalidades de ofertas, de cursos e de formatos de cursos foram surgindo, como por exemplo a blended learning, o formato, né, modalidade híbrida, os MOOCs, os cursos online abertos e massivos, a ideia de se trabalhar com os chamados blockchain, né, que seriam sistemas de certificação e acreditação aberta, onde você poderia então, oferecendo cursos, oferecendo disciplinas, unidades curriculares de curso de forma aberta, as pessoas poderiam cursar isso e receber uma acreditação, né, e uma certificação. Então existe toda uma discussão em cima disso. Existe também discussão sobre modelos de currículos baseados em experiências. Existe também a reflexão em torno da possibilidade de oferta e desenvolvimento de cursos em formatos bimodais, que seja em parte presencial, em parte não presencial. Também existe toda uma discussão sobre metodologias, estratégias e recursos que poderiam ser usados
no contexto, dentro do paradigma de educação digital, inclusive algumas dessas metodologias e estratégias que poderiam perfeitamente serem usadas também numa perspectiva pré-digital, né, no modelo pré-digital. Daí é importante deixar claro que não necessariamente o digital veio para substituir o pré-digital, o que tradicionalmente é feito no pré-digital, mas talvez sim complementar, talvez sim permitir realizar com o digital o que talvez não seja possível de forma alguma fazer com o pré-digital. Essa é uma discussão também importante. Então, metodologias ativas, por exemplo, como o PBL, como a aprendizagem por problematização, por exemplo, são metodologias que já vinham sendo desenvolvidas em cursos presenciais, no formato e numa perspectiva pré-digital, e que hoje se potencializam com uma educação digital. Temos outros formatos que hoje em dia também começam a surgir, né, e ganhar força, principalmente na era da educação digital, que é a Flipped Class, a inversão da aprendizagem, as chamadas trilhas de aprendizagem, que focam na personalização do processo de aprendizagem, recursos de objetos de aprendizagem ou recursos educacionais abertos, que são também modelos, formatos de recursos educacionais que, em geral, dialogam e estão alinhados com o que seria um paradigma da educação digital. Também outros aspectos que, só para destacar mais alguns, a questão, o que gira em torno da discussão sobre a cultura, os espaços e os tempos educacionais. O que se fala muito quando vai se discutir uma educação digital e a transição do pré-digital para o digital é a necessidade de você constituir ecossistemas educacionais, e você repensar o papel do docente em vários aspectos. Um desses aspectos seria a identidade do docente como um gestor de tecnologia educacional, a implementação de uma cultura maker, né, focada numa aprendizagem criativa, a possibilidade de se trabalhar com design thinking, assumir a perspectiva da abertura na produção e na oferta de cursos. Se fala muito também de você constituir, né, campos digitais ou campos virtuais, onde você tem espaços, meios, recursos que são digitais, passam a ser digitais. E, claro, retomando a discussão lá do Flipped Class também, uma cultura de inversão da lógica da relação tempo-aprendizagem. A superação da ideia de que, como tradicionalmente vem sendo pensada essa relação tempo-aprendizagem, onde geralmente o tempo ele acaba sendo fixo e a aprendizagem variável, ou seja, você condensa, você define o tempo de oferta de uma disciplina, de uma atividade acadêmica, não garante que o que espera-se ser aprendido seja de fato efetivado, mas fixa-se o tempo. A ideia da inversão, por exemplo, da lógica da inversão espaço-tempo, ela pensa de que maneira? Ela pensa que o tempo passa a ser uma dimensão realmente variável, ou seja, o aluno ele pode aprender em tempos diferentes. O que você tem que garantir, na verdade, é que a aprendizagem seja fixa, ou seja, aquilo que você espera que o aluno aprenda seja garantido, que ele de fato consiga aprender, mesmo que isso ocorra em tempos diferentes, porque as pessoas são diferentes e têm tempos de aprendizagem diferentes. Com relação à instituição, né, e a sua interface, a sua conexão com a sociedade, também é algo fundamental, importante, que tem desdobramentos e que, de alguma forma, passam por transformação na medida que você pensa em transitar, em implementar formatos, modelos de cursos que se orientem aí por uma educação digital. E aí a gente pode falar de alguns aspectos que vêm sendo discutidos, como, por exemplo, a emergência de uma educação no mundo 4.0, que de alguma forma dialoga com a indústria 4.0, com aquilo que, principalmente nos países asiáticos, vem sendo discutido como sociedade 5.0, são conceitos que eu não vou desenvolver aqui, mas o fato é que existe aí uma transformação no mundo do trabalho, uma transformação nas relações sociais, que vão demandar uma série de transformações que vão atingir as universidades. Só destacando um dos aspectos aí, nós poderíamos falar aí da aprendizagem ao longo da vida, né? A necessidade devido a uma flexibilização do mercado de trabalho, da necessidade das pessoas se formarem permanentemente para poderem estar inseridas no mercado de trabalho, por exemplo, é um aspecto. Mas não só isso.
até mesmo o avanço das tecnologias na atuação profissional, por exemplo, na área médica, na área do direito, na área das engenharias, exige muitas vezes que o egresso de uma universidade tenha que retornar à universidade para, para inovações, para um aperfeiçoamento na sua área de atuação profissional, ou até de migração, né, para outras áreas profissionais de atuação. Aí, em cima de toda essa discussão que eu estou fazendo, o que eu estou colocando aqui é que toda essa reflexão sobre políticas institucionais que pensem todos os aspectos que eu estou elencando aqui, eu elenquei alguns, isso é um ponto de partida. A partir do momento que isso é estruturado, aí sim a gente começa a poder pensar como que a gente faz uso das tecnologias digitais de informação e comunicação para viabilizar a implementação de uma educação digital, de processos educacionais que são mediados, a partir dos quais se apropria-se dessas tecnologias. E aí volto a retomar aquela discussão. É necessário, então, que a partir do momento que se tem esse modelo, que se tem essas políticas institucionais pensadas, desenhadas, aí sim nós podemos pensar numa gestão educacional digital. E ela, no meu entendimento, num primeiro momento, ela passa necessariamente, e isso não tem uma hierarquia, isso na verdade é algo que está, eu coloquei aí numa ordem vertical, mas não é vertical, teria uma relação horizontal, que seria a necessidade de você ter uma infraestrutura tecnológica que garanta esse processo, a necessidade de você ter uma equipe técnica na área de tecnologias digitais de informação e comunicação mínima que se dedique a esse processo, a necessidade de ter uma equipe técnica educacional e pedagógica também, que se dedique também a esse processo, que esteja articulada de forma multidisciplinar, eu diria transdisciplinar nesse processo, produzindo não só recursos, mas apoio e suporte aos professores. E, por fim, a necessidade de uma reestruturação organizacional, principalmente no sentido de garantir que se tenha aparelhos, né, dentro da estrutura organizacional, se tenha órgãos que realmente viabilizem esse processo. E aí, particularmente em muitas universidades, os órgãos que vêm fazendo isso geralmente são os centros de educação à distância. Após essa apresentação que eu estou fazendo aqui, eu gostaria de convidar vocês para uma segunda parte, para um segundo momento, onde eu vou refletir sobre o que eu estou apresentando aqui a partir de um caso específico, de uma situação específica, e que vão precisar, talvez, de se fazer uso da educação digital dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje, da crise do coronavírus. Então, é necessário pensar o que pode ser feito no sentido de atender ao que eu vou apresentar para vocês como uma demanda específica. Ok? Então, eu convido vocês para o próximo vídeo que eu vou fazer, que seria a parte 2 deste vídeo que eu estou apresentando aqui agora. Valeu!